boa noite, doutora. Muito boa noite, doutor. Vamos que vamos. Mais uma live aqui no Instagram da Amy, no canal da Amy. Se você está vendo gravado, é só curtir aqui esse vídeo para receber cada vez mais conteúdos como esses. E hoje eu vou receber aqui na AM pela primeira vez. E de muitas, certamente, porque esse cara é muito fora da curva. Tem o padrão AM de qualidade. O nosso grande doutor Pedro Ítalo. Doutor Pedro Ítalo, que é diretamente da Paraíba, um dos AIMers aprovados em medicina no último SISU, mas ele foi somente aprovado na USP Pinheiros. Então, um cara que tem muito para agregar aqui para a gente hoje, muito para contar sobre essa história e para dar muito direcionamento para você que está nessa jornada, está correndo atrás da aprovação, está se preparando para isso, pegar ainda mais os segredos do processo, o direcionamento, acertar, ajustar as arestas aí e ter o resultado que ele teve. Então, bora! Doutora Laura Abílio, muito boa noite. Valéria, Sofia, Marcelo, Letícia, doutora Alexia, boa noite. Mariana, muito boa noite, pessoal. Seguinte, ó, deixa eu mandar aqui o convite. Pereira Leite, para ele chegar aqui pro conteúdo de hoje, que é alto nível, tá? É alto nível. Pedrão, tá Opa, me ouvindo bem aí? tô. Tá conseguindo me ouvir bem? 100%, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Ali. Primeira live, primeira live. Primeira live assim no Instagram, sim. É a primeira live. Eita porra, primeira de muitas, meu amigo. Primeira de muitas. Se acostume que você é o próximo muse dessa geração. Então, live não vai faltar, certo? Live não vai faltar. Uhum. Show! Galera, seguinte, estamos aqui, Pedrão já na área. O papo hoje tem um intuito muito claro, que é esmiuçar, detalhar tudo que esse cara fez na preparação dele, a mentalidade que ele teve nessa jornada, os erros que ele cometeu, porque certamente a gente aprende muito escutando esses erros e, claro, os acertos que o fizeram chegar lá. Então, você que está chegando aqui agora, que talvez não conheça a Amy, não siga a Amy ainda, já começa a seguir a gente, clica aqui em cima, começa a seguir, para receber muito conteúdo, muito direcionamento e, claro, muito material simulado, aula, para ser aprovado em medicina. Vou lembrar aqui logo, antes da gente começar o conteúdo, que a gente está na última semana de vagas na AM pelos valores atuais, tá? E com bônus muito legais em função do mapa da aprovação, o evento que a gente teve semana passada. E é isso, recados estão dados. Ontem a gente teve live aqui, ó, MC que já comentou aqui, nossa mentora estava com a gente e hoje Pedrão, futuro mentor aqui na AM, também com a gente hoje. Então, bora pro conteúdo, bora pro conteúdo. Pedrão, eu gosto sempre de começar, de que modo? Pedindo para você já dar a carteirada aí, falar quantos anos você tem, onde é que você tá, o que é que você tá fazendo hoje, para então a gente voltar lá pro início dessa história, lá pro ensino médio, para sua cidade, onde você morava e como é que tudo isso começou. Vai lá, bora. Primeiramente, boa noite, pessoal. Me chamo Pedro, como o Pedro da mentoria apresentou, e eu estou cursando agora medicina na USP Pinheiros. Tenho atualmente 18 anos e eu passei direto do terceiro ano do ensino médio e estou aqui na melhor da América Latina, né? E isso também é muito graças à mentoria e ao direcionamento de toda a plataforma, também toda essa questão que a mentoria oferece para os alunos da plataforma. E assim, eu Olha, ainda... Pedrão, deixar bem claro aqui para todo mundo que está vendo esse conteúdo, para não achar que é assim, ó. Eu gosto sempre de falar. Pessoal, a mentoria faz a parte dela, dá o direcionamento, dá o caminho das pedras, dá os materiais, simulado, aula, correção, monitoria. Mas você que está vendo esse conteúdo, saiba que esse resultado aí que Pedro teve, essa carteirada que ele deu, de aprovado para melhor da América Latina, no terceiro ano do ensino médio, bicho, é um sangue no olho absurdo que eu sei que esse cara tem já há algum tempo. Já bati um papo muito bom com o mentor dele aqui na M, que era o nosso grande João Vitor Moraes, lá da UFMT. E JV, assim, é fã de carteirinha do quanto Pedro era aquele aluno que faça isso, ele fazia. Faça isso, ele fazia. Então já bota isso na cabeça, você está vendo esse conteúdo aqui. É o pilar inicial. Primeiro ponto, sangue no olho e fazer, executar. E aí, claro, depois a coisa vai acontecendo de acordo com o direcionamento que você recebe.
Pedrão, foi mal. Segue a história aí. Fala aí pro Uhum. pessoal. Como é que tudo Bom, começou? Como é que você chegou aí? essa questão assim de eu pegar e o mentor de fazer um negócio e eu fazer. Tipo assim, eu fui construindo isso aos poucos, claro. Eu não cheguei, acordei num dia e decidi que vou acordar agora todo dia 5 horas da manhã para ir para academia e fazer toda aquela rotina pesada. Não, embora eu já tenha feito isso, inclusive eu fiz isso bastante, mas não foi bem assim. Então foi algo que eu fui construindo aos poucos. Eu fui entendendo o poder que a disciplina gera, especialmente na preparação. Então, lá no meu ensino fundamental, quando eu decidi, assim, lá no nono ano, que eu queria cursar medicina, na verdade eu já queria cursar medicina, já tinha esse propósito, já bem antes. Mas foi bem aí no nono ano que eu tive essa virada de chave, que eu precisava construir um caminho que eu precisaria ser focado e, de fato, estabelecer uns parâmetros para construir essa disciplina. E foi assim que eu fui levando. Então, não foi tipo do dia para a noite, eu simplesmente se tornei um cara extremamente funcional e estou fazendo lá tudo que eu planejei. Pedrão, já aproveitando, deixa eu botar um parênteses aí. Conta para o pessoal que cidade você morava, de onde é que você era. Você falou da USP, mas eu acho que é legal, até para quem está em casa, saber que você não era aquele cara que estava, sei lá, num cursinho de ponta em São Paulo, né, num poliedro da vida, ou em algum lugar que prepara para a USP. Fala para a galera, onde é que você estava nesse nono ano que você decidiu que queria medicina? Que você aceitou, né? Porque o cara aceita que quer medicina. A decisão é inconsciente até. Aí o cara aceita, É, pô, realmente é isso aí. Então onde é que você estava nessa época? bom, eu moro em Coremas, lá no interior da Paraíba. Inclusive hoje é o aniversário de emancipação política, que é o 4 de abril da cidade. A cidade está fazendo 69 anos. Inclusive, parabéns, Coremas. Tô com saudade. Eu ir Pô, que lá, massa. tipo assim, lá a gente não teve essa questão de uma preparação assim muito focada, como a gente tem, por exemplo, nas grandes metrópoles, nas capitais. A gente não tem esses cursinhos. O que a gente tem assim a gente tem certas oportunidades, claro, especialmente a gente, aluno de escola pública, a gente consegue participar de algumas Olimpíadas, ganhar alguns programas de bolsa, mas isso nunca foi tão muito acessível. E é tanto até que, por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro ano de ensino médio, eu sempre tive uma paixão assim pelo OBMAP. E, cara, eu queria muito fazer OBMAP, sabe? E ganhar uma medalha e tal, só que teve a questão da pandemia. Aí eu não, as Olimpíadas não foram para frente nesse primeiro ano. E quando teve no meu terceiro ano, eu passei para a segunda fase, mas teve um problema lá na escola e foi um problema logístico e não puderam aplicar a Olimpíada. Ixi. Então, assim, fora das questões das Olimpíadas e mais focado assim para o vestibular, lá na minha cidade, a gente não tem esses cursinhos, sabe? Tipo, não tem um Políder da vida, não tem um ESAG, não tem Pedrão, só pra galera que não conhece, Coremas, o nome, né? Coremas. Coremas. Quantos mil habitantes Coremas tem? Pra galera assim, entender na prática ali o tamanho de Coremas e o contexto da cidade. Fala aí. Bom, Coremas é gigante assim na questão de captação de pessoas, né? A gente é um povo muito acolhedor, se for lá você vai ser muito bem tratado, muito bem recebido. Mas em termos de número, assim, a cidade, eu acho que não chega nem em 20 mil habitantes. É um negócio assim, não sei o número preciso, mas eu diria que é uns 14, 16 mil habitantes Vou dar em uma Coremas. pesquisada aqui. Ó, Dá um Google. cidade vou dar um Google aqui. Cidade com menos de 20 mil habitantes. Então, já nessa linha. Tem escola privada em Coremas ou alguma cidade perto que tem uma escola privada? Porque é muito normal no interior, né? Não ter Uhum. uma escola privada, o pessoal ir para uma cidade mais satélite da região. Fala sobre isso aí. Tem sim, tem um colégio lá, que é privado, inclusive eu fiz o meu ensino fundamental nele, no colégio, curso Santa Rita de Cássia. E também tem a Branca de Neve também, que é um colégio, hoje se chama Impacto, eu acho. E são esses dois. Existem esses dois colégios privados, né? De ensino. Pô, massa. Ou seja, pessoal, Pedrão não saiu de um grande centro acadêmico ou um centro de ensino. O cara batalhou muito para o resultado que teve. E aí, Pedrão, então o seu ensino fundamental fez na privada e no ensino médio foi para a pública, foi isso? Isso. Conta Eu, aí pra gente. Então, no nono ano, decidiu que queria medicina e decidiu mudar de escola. Conta aí ano após ano pra gente. bom, eu vou começar da base. Lá
do jardim e tal. Tipo assim, eu sempre tipo, tive uma questão de facilidade assim nos estudos. Eu sempre tive essa capacidade de entender mais rápido, eu diria assim, do que tipo a média geral da turma. Então eu sempre estava um pouco em termos de aprendizagem, eu pegava muito, as coisas muito rápido. Tipo, o professor falava, eu já entendia, ligava uma chave na minha cabeça e já funcionava. E tem uma história até cômica nessa parte, que eu tava acho que no Jardim 2 ou primeiro ano. Aí eu me lembro de, acho que eu ter visto algum desenho e tal, acho que era um negócio sobre equação. Aí eu, pô, brilhei meus olhos, né? Eu cheguei na escolinha, lá da professora, e perguntando, pô, me ensina equação, professora, eu já tô entendendo isso aqui tudo, eu quero saber equação. Aí ela dizia, não, não posso ensinar equação para você porque vai atrapalhar quando você estiver lá na frente. Aí era bem assim, tipo, eu era um pouco mais avançado. Eu gostava de buscar conteúdos mais para frente, por exemplo, as aulas dos professores. Na parte do ensino fundamental, eu não prestava muita atenção nas aulas, eu pegava mais o material, lia e usava a aula como um parâmetro para me basear. Isso já desde o ensino fundamental. Aí, lá para o nono ano, foi quando eu tive essa virada de chave, assim, de que eu precisava construir um caminho sólido para minha aprovação. Porque se eu ficasse só vendo aula, se eu ficasse só recebendo conteúdo e não praticando de forma consciente e orientada, eu não iria chegar no meu objetivo. E foi até interessante essa parte, porque foi no nono ano que eu tive contato com uma coleção de livros do professor Luigi Piatti. Eu vi o primeiro livro dele, acho que é o azul, Ensinando a Ser Mais Inteligente, uma coisa assim. Aprendendo inteligência, meu amigo. Aprendendo Inteligência, isso. Essa, cara, uma obra clássica dele, e foi vendo essa obra que eu fui vendo as entrevistas dele no YouTube, e fui, assim, pegando mais essas dicas, essas orientações de como tornar o estudo mais efetivo e ativo. E foi no meu ensino médio, assim, que eu vi que a escola era um fator que eu não poderia deixar que atrapalhasse a minha preparação para o vestibular. E eu falo isso porque a minha escola, de onde eu vi, a Instituto Advogado Nobel Vita, ela é integral. Exato, esse livro aí, ó. Isso aí é top demais. É uma aula sobre aprendizagem. Então, recomendo a você que está assistindo aí. É um livro curto, tá? Não chega nem a ter 50 páginas. Você tirar um tempinho do seu dia, sei lá, 10 minutos. Em menos de uma semana você acaba com ele e vai fazer muito bem para você. É um livro, eu considero essencial, assim, para qualquer É estudante. um livro importantíssimo para esse momento aqui. Porque da mesma forma que foi importante para a sua história, foi para mim. Tipo, o professor Pierre Luiz Piazzi me encantou, assim, me fez se encantar com a educação. Real, foi ele que botou isso na minha cabeça, me encantei completamente depois de ter lido. Leio. Então, Pedrão, foi mal. Voltando aí. Você falou algo muito bom de eu não posso deixar a escola atrapalhar a minha preparação. Retoma disso aí. Isso. Sobre essa questão da escola atrapalhar minha preparação. Eu fui percebendo que assim, eu estava entrando no contexto de ensino médio, né? E tinha muitos conteúdos assim que eu de fato não tive contato no meu ensino fundamental. E eu nunca tive esse aprofundamento dele na escola. Mesmo eu querendo, mesmo olhando os livros, mesmo buscando, era muito difícil. E lá para o meu nono ano, eu já comecei então a assistir aulas de cursinhos, alguns cursinhos online. Eu assistia resoluções de questões no YouTube. E eu ia vendo isso, eu ia vendo essas pessoas, vendo esses conteúdos e olhando a resolução. Isso já no meu nono ano. Porque isso era meio que uma orientação no processo de estudo, por exemplo. Eu errei, sei lá no nono ano, uma questão de ditadura militar, que era um assunto que eu não tinha visto com tanta profundidade. Aí eu ia vendo o professor resolvendo aquela questão e ia captando alguns conceitos, algumas palavras-chave para que eu já usasse no meu ano posterior para estudar. E eu me lembro de ter organizado isso num cadernozinho. Então, tipo, eu até no meu terceiro ano, infelizmente eu deixei esse caderno lá na minha cidade, mas o que eu mais usei assim foi o meu caderno de erros, assim, foi um diferencial na minha preparação, foi um caderno de erros. Mas isso é algo que eu quero comentar um pouco mais para frente. Falando ainda sobre a questão do tópico da escola, atrapalhar os estudos, eu não posso, tipo assim, dizer que ela atrapalha, por causa que a escola também é um fator direcional, até porque os professores, especialmente lá na Instituto Advogado Nobel Vita, são mestres, assim, é surreal.
Tem professores lá com ensinamentos que eu vou levar para a vida toda e estão guardados no meu coração. Então, tipo, a escola em si, ela é muito boa, ela tem profissionais excelentes. Porém, por se tratar de uma escola cidadã integral, eu vi que se eu fosse levar a carga horária da escola, atrapalharia no meu rendimento estudantil. E foi no primeiro ano que eu fui percebendo isso. A gente teve a questão da pandemia, e muitas pessoas, assim, na pandemia, meio que deixaram os estudos de lado. Progrediram, né? Não foram vendo tanto, ficaram na parte mais teórica, ficaram vendo aulas e aulas e aulas nessa parte da pandemia. Eu diria que eu fiz o contrário. Nessa parte da pandemia foi quando eu tive mais vontade de estudar. E eu recordo também da parte tipo, de alguns grandes nomes na ciência, como Isaac Newton, como Galileu Galilei, que também pegaram pestes e desenvolveram coisas assim magníficas para a questão da ciência. Então isso meio que me motivava, e eu ia usando isso como motivação na questão da pandemia. E foi na pandemia que eu construí minha base. Então, eu vi que eu estava fraco, sei lá, em produtos notáveis. Na pandemia eu fui agaçando lá, fazendo questões das mais básicas para construir toda aquela manipulação algébrica. Inclusive, é uma dica que eu dou para você que está se preparando: comece a usar mais frações. Um dos maiores problemas da questão do estudante, especialmente na parte da matemática, é não saber trabalhar com frações. Além de economizar tempo na prova, você detona, é um diferencial. Por causa, por exemplo, a pessoa vai lá e quer multiplicar por 25. Para que multiplicar por 25? Pô, multiplica por 100 e divide por 4. São esses fatores que são diferenciais na parte da prova, né? E foi um diferencial para mim, e é graças a esses fatores que eu tô aqui na melhor da América Latina, né? E então, assim, é algo que a gente tem que botar na balança. Essa questão de você olhar algo que pode atrapalhar e saber filtrar para que isso vá gerar um fruto bom. Massa. Do caralho, Pedro. Muito legal você falar isso do caramba. E aí vamos lá da história, né? Você mudou de escola do nono pro primeiro e deu a pandemia. Tipo, você não esperava, né? Foi no seu primeiro ano de ensino médio que a pandemia começou, não foi? Isso. Lá para Conta, fevereiro já. conta aí pra gente, como é que foi? Tipo, por que você fez? Vou sair da escola privada e vou pra pública? Foi por alguma, tipo assim, questão financeira? Ou foi até por um pensamento, cara, é melhor ir pra pública, aproveita a cota, fala pra gente aí, na prática, como é que foi isso? Bom, o fato de eu querer sair da escola particular para a escola pública também teve a questão da cota no meio, mas o diferencial em si foi a questão da qualidade do ensino. Porque, por exemplo, lá na minha escola, que antes eu estudava, a escola privada, eu via a questão das aulas de noite, via que os professores não estavam dando aula na parte de noite, os alunos também estavam muito desconexos, era, sei lá, o povo ficava conversando, né, em horário de aula, não assistia a aula, deixava o professor falando, e inclusive alguns professores da escola pública são professores da escola privada de lá. E eles contavam esses relatos lá no Nobel Vita, e a gente ficava de fato satisfeito porque fez uma boa decisão, que foi ter ido para a melhor escola de ensino médio lá na cidade onde eu morava. Então, assim, eu diria que se fosse para colocar, não só essa questão de cota, mas é mais a questão da qualidade do ensino. A 100% eu afirmo isso com toda é, é, autoridade para falar que o ensino médio do Nobel Vita é o melhor da região, eu diria que o melhor da sétima gerência da Paraíba, e é um dos melhores da Paraíba em termos de excelência. Cara, que fantástico escutar, né, que a escola pública tem um ensino de um nível mais alto do que as privadas da região. Muito parabéns a toda a gestão aí por trás. Repete o nome da escola. Cite advogado Nobel Vita. Nobel Vita. Nobel Vita. Sensacional. Me manda o contato de algum diretor, algum professor de lá, cara, Pode porque deixar. vai ser um prazer mandar algumas bolsas para lá. A gente, inclusive, agora foi contatado pela escola Liliosa Paiva, lá de João Pessoa, lá do Geisel de João Pessoa, um dos bairros de João Pessoa. E a gente vai fazer com eles também. E assim, muito legal. Muito legal a gente ter essa. Só um minutinho aqui. Eu me pegou incumbido aqui, uma salinha aqui, acho que aqui não. Foi mal, pessoal. Depois eu tô corta aí na produção. Mas enfim,
E assim, é muito legal, é um prazer para a mentoria ajudar nas escolas públicas de alto rendimento que, pô, a gestão tá ali querendo fazer acontecer. Massa, meu amigo, massa demais. Aí, beleza, foi lá pro primeiro ano, Nobel Paiva, Nobel Vita, né? Nobel Vita. Nobel Vita, Paiva de João Pessoa. E a pandemia chegou, como é que foi essa fase aí? Bom, a fase da pandemia para mim foi, ao mesmo tempo que teve os seus bons, né, também teve os prós, também teve os contras. Foi uma parte assim que, de fato, eu tive que virar uma chave, tive que botar uma mentalidade de campeão, porque foi nessa fase também que eu diria que foi assim essencial assim para minha construção como pessoa, por causa que, bom, minha mãe, ela foi portadora de um câncer de mama, né? E eu via a resiliência dela, eu via a força dela, né, na luta e no tratamento. Isso me motivava para estudar. Então, eu usava como combustível ver ela sendo forte e enfrentando a doença. E isso foi assim um diferencial para mim querer ter mais força, mais vontade de estudar e ter essa mentalidade de campeão, de eu fazer, dizer que eu vou planejar um negócio e fazer. E isso foi algo que eu fui assim me ajudou a construir essa mentalidade. E no meu primeiro ano na pandemia foi um tanto assim meio que testando as coisas. Eu estava dando tiro no escuro. Eu pegava uma prova, fazia essa prova, aí não ia bem, tentava fragmentar essa prova, aí via que também não estava rendendo, aí eu ia, sei lá, assistia aulas mais aprofundadas, eu via que eu estava perdido, tinha que aprofundar mais a base. Então esse meu primeiro ano foi um ano assim de tentativa e erro. Eu fui construindo isso e vendo o que servia para mim e o que não servia. Ah, vou fazer resumos da aula do professor. Via aqui que eu não estava entendendo esse conteúdo. Aí entrava no, vou fazer um método Pomodoro, por exemplo. Aí eu fui testando essas coisas que apareciam e no meu segundo ano, é, depois de ter feito já a prova como treineiro, eu vi que as coisas que iriam funcionar para mim no meu segundo ano e que não iriam. E foi aí que eu vi que eu tinha construído uma boa base. Eu tinha construído uma boa base em matemática, eu tinha construído uma boa base em história, eu tinha construído uma boa base em física, e isso foi um diferencial na minha preparação. Eu identificar as lacunas que eu tinha e o que eu precisava corrigir. Então, tipo assim, eu sempre fui muito bom em redação. Desde o primeiro ano, eu sempre tirei notas, primeira prova como treineiro, eu tirei notas acima de 900, eu tirei 920 no meu primeiro, aí no meu segundo ano eu fiz 940 e nesse meu terceiro fiz 980. E isso também foi graças ao trabalho de um professor, que inclusive é amigo meu do cursinho, é Lucas, o nome dele, do Foco no Enem. E essa nota é mais um espelho da dedicação dos profissionais da minha cidade. Então, é basicamente isso, assim. Eu sempre tive essa redação como lado forte. Então, eu identificava, ó, sou forte em redação, sou forte em matemática, sou forte em física. Então, são tópicos que eu vejo que eu são os meus diferencial. Agora eu preciso dar uma olhada naqueles que eu tô fraco. Eu nunca deixava esse meu ego durante os estudos. Ah, tô fazendo 40 questões de matemática, das 45, fazendo 42, mas eu estou em natureza fazendo 31 por causa de química, então eu tenho que aumentar os meus estudos de química. E foi isso que eu fiz a partir do meu segundo ano. Eu fui identificando essas lacunas, fui entendendo que a minha preparação, ela não era igual à preparação de fulano, não era igual à preparação de cicrano, e que eu precisava filtrar. E foi aí que eu entrei, né, numa isolada de física, por causa que eu queria aperfeiçoar no que eu era bom, e eu fui estudando mais conteúdos de química, que eu vi que eu era fraco, eu vi que eu tinha uma defasagem a mais. Então, foi fazendo isso no meu segundo ano. Resultado, as notas aumentaram naquilo que eu era fraco e se mantiveram boas naquilo que eu era bom. Então, eu percebi que o detalhe na minha preparação para o meu terceiro ano seria uma estratégia de prova eficiente. E foi aí que a mentoria foi um fator chave. Foi essa orientação durante o meu terceiro ano, Massa. esse direcionamento que me fez detonar na prova. Não, Foi bem isso. sensa. Galera, você que tá aqui vendo essa live, doutor, ele tá se preparando. Perceba aqui, Pedrão passou no terceiro ano do ensino médio, mas não foi, cheguei, comecei a estudar no terceiro ano do ensino médio e foi aprovado. O cara tá contando aí pra gente. Desde o primeiro ano do ensino médio ele tá lá, na internet, resolução, aula, conteúdo, e tentando entender ali, testa resumo, testa Pomodoro, testa isso, testa aquilo. Então, cara, tipo, você tá ali desde o primeiro ano construindo. Isso é muito massa. Talvez você esteja vendo essa live, talvez você já está na cidade aí de Pedro.
e soube que alguém da sua cidade passou para a USP, cara, ele começou lá atrás. Então, porra, começa cedo também. É muito importante, galera, que tá no primeiro ano do ensino médio, já vai fazendo o que puder, porque você vai. Cara, muito massa que você falou, Pedro. Você falou, eu vi umas resoluções, alguns materiais, aí eu nem sabia do que se tratava, mas eu pegava uma palavra ou outra que eu já ia guardando num caderno e já ia fortalecendo o meu vocabulário, já ia fortalecendo o meu entendimento do que eu tinha que estudar. Então, tipo, a gente fala sobre isso aqui dentro da AM como a pirâmide do aprendizado. Você já estava deixando de ser inconsciente em várias coisas. São 5 níveis, né? Você que está aqui vendo esse vídeo gravado ao vivo, anota aí. Primeiro nível, inconsciente. Segundo nível, consciente. Depois, familiarizado, competente e especialista. Certo? Inconsciente, consciente, familiarizado, competente e especialista. Nesse primeiro ano do ensino médio, Pedro, muito inteligentemente, foi focar em se tornar minimamente consciente ou familiarizado com tudo. Aí no segundo, já foi melhorando. Não, vou ficar mais competente, vou fazer um isolado de física. Pô. Tipo, ficou competente em física. Mas sem dúvidas, né, como você bem colocou aqui agora, o terceiro ano foi o direcionamento para virar especialista. Que, inclusive, para quem aqui está vendo esse conteúdo, saiba, os 2 passos mais difíceis, né? É sempre o primeiro e o último. Na escada, tipo, o primeiro passo é o mais difícil. Você subir o primeiro degrau. É muito difícil. Tipo, sair do chão, decidir que quer fazer medicina. E o último é você sair dessa casa, sei lá, a casa da trave, né? Para quem está na ampla concorrência. É fazer ali 150 questões, você sair de 140 para 150. Meu amigo, é uma luta, uma luta, uma luta. Mas é como o Pedro falou. Ele fez isso no terceiro ano com muito direcionamento. Então, Pedrão, traga aí pra gente agora. Terminou o segundo ano do ensino médio. Primeiro, já fala da nota do Enem. O Enem de 2021. Como é que você foi na prova? Porque você já sabia muita coisa, né? Tipo, já deu pra sentir aquele gostinho de... Amigo, eu acho que o próximo ano vai ou ainda foi... Tenho que estudar muito? Conta aí. Bom, quando eu vi o resultado da prova, né, como treineiro, eu vi que eu tinha tirado 720 e de média aritmética simples, No segundo no ano. segundo ano do ensino Pô, médio. nota boa pra caramba já, né? Isso. Aí eu vi que, pô, é detalhe. Eu vou precisar corrigir detalhe na minha preparação. Eu tenho uma boa base. Eu sei identificar minhas lacunas e meus erros e sei focalizar neles. Entender o que eu estou errando, se é por falta de atenção, se é por falta de conteúdo. Eu já sabia essas estratégias. Então eu precisava de um direcionamento. Eu precisava de alguém que dissesse, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. E essa vai ser sua rotina. E eu quero sangue no olho para você fazer isso. E você não pode deixar um dia sem você estar fazendo isso. Você pode deixar de fazer outra coisa, mas isso aqui não. E isso foi o diferencial da M. Então eu tinha um mentor que me auxiliava todo mês, toda hora, estava mandando mensagem, tava, sei lá, tinha dúvida numa questão. Aí eu tinha um contato dele, eu enviava a questão, enviava a minha dedução da questão, enviava o que eu tinha extraído dela e ele ia me orientando sobre ela. E não só da questão, como também do estudo em si, né? Porque o estudo, muita gente acha, é só você sentar e estudar. Se fosse só isso, eu tenho muita gente aqui onde eu tô, né? E assim, é algo que você tem que entender que o estudo é uma coisa que você vai construindo. E dizer que o estudo é só estudar, sentar a bunda na cadeira e ficar lá, assim, é perda de tempo você ficar fazendo isso, porque você vai passar 6 anos aí até você ver que isso aí está errado para você corrigir mais uma vez. Então você tem que identificar isso, saber que você é excepcional, você tem a sua preparação e a sua preparação é diferente de fulano, de ciclano. E é por isso que você precisa reconhecer isso. Você tem que reconhecer as suas fragilidades. E foi isso que eu consegui extrair, assim, nessa parte do direcionamento. Eu tinha lá e, cara, isso exigia bastante de mim. E foi uma parte, assim, por exemplo, no meu primeiro semestre de 2022, no meu terceiro ano, eu tinha uma rotina bem pesada. Eu sempre fui um cara gosto bastante de academia, de musculação, e era o que eu via que para mim fazia bem, tanto para o estudo, como Sim. fazia bem para para mim, como ser humano, Autoestima, o sim, lazer. claro. Exato. Então eu não podia deixar de lado. E como as aulas da escola começavam às 6 horas da manhã, eu tinha que acordar cedo. Então eu acordava 5 horas da manhã, 4 horas e 40, ia puxar ferro. E assim, isso foi uma parte que eu, de fato, assim, precisei otimizar no meu segundo semestre.
porque eu vi que se eu tivesse continuando isso, acordando nesse horário e mesmo indo dormindo cedo, eu ia estar perdendo a chance de estar estudando mais, estar fazendo simulados, estar corrigindo mais questões. O foco era na correção e não só ver conteúdo. Esse é o diferencial. Você não vai ficar se deixar se levar pelo seu ego. Ah, tô acertando nisso, então vou me manter aqui nessa minha zoninha de conforto. Não. Você tem que identificar o seu erro. Se você está errando nisso aqui, você vai focar nisso. Você não vai focar no que você está acertando. Já tá bom, você só vai manter o padrão de qualidade. Se você está errando, você tem que intensificar o seu olhar para ali. Mesmo que você não goste. Pô, eu achava muito chato ter que identificar toda a reação orgânica, botar lá padrão de hidrólise, desidratação. Eu achava muito chato. Inclusive, hoje está me ajudando, porque eu estou precisando muito agora na parte de bioquímica, né? Então, já é um fator que, pô, eu vejo que me ajudou bastante. Então é isso. Você tem que entender que para você construir esse olhar, essa mentalidade de campeão, você tem que ir aos poucos. Saber se Nossa, respeitar e identificar não só os seus pontos positivos, como também os seus pontos negativos. sensacional, cara. Pedrão, fala aí pro pessoal, assim, queria mais detalhes desse terceiro ano. Como é que era a tua rotina? Né? O que é que você fazia ao longo da semana? O que é que foi mudando, inclusive, ao longo do ano? Porque, claro, você começa de um jeito, o mentor vai, manda fazer aquilo, manda fazer isso. E aí, claro, né, conta mais detalhes sobre como é que foi essa virada de chave de ter um mentor, né? Você também, acho que você teve, além da Amy, teve outro mentor também, não foi? O Amor? Isso. Como é que fala? Conta tudo sobre essa fase de terceiro ano de, tipo, alta performance. Fala mais aí, lá do começo do ano. Bom, lá no começo do ano, no meu terceiro ano, acho que eu estava tendo essa conversa com um primo meu, que é um amigo muito próximo, o nome dele é Arley. E ele tá no Chile agora, ele passou no intercâmbio. Salve Arley, acho que ele tá assistindo. O moleque é top, pô, ele é muito assim, um cara acima da média. E, Aproveita as ondas aí, Arla. Aproveita as ondas aí. pois é, Chile Chile é pedrada. Aí ele tá lá, né? Aí, enfim, no dia 1º de janeiro de 2022, eu tava conversando com ele lá na festa de ano novo da minha família. E, e eu já disse, cara, esse ano eu vou me lascar, velho. Esse ano eu vou. Ó, esse ano não existe mais aquele Pedro com a manada, não existe mais. Agora eu vou ter que fazer essa virada de chave e focar no meu propósito, focar no meu objetivo. E foi assim, já no dia 1º de janeiro, que eu já fui preparando assim como seria meu ano. E eu fui identificando assim a questão da escola, por exemplo. As aulas, elas ocorrem de 6 horas da manhã e terminam às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu acho. Nossa, E eu, bicho. 6 da exato, manhã começa. isso. Aí eu já vi, rapaz, não vai dar para manter isso, eu indo para a escola todo dia, acompanhando o cronograma de cursinho, inclusive isso é uma dica que eu dou para você que já está no cursinho, por exemplo. Se você está numa aula, não está fazendo sentido para você essa aula. Você não está entendendo, você está se sentindo vago. Você está perdendo tempo, cara. Você está ali só cumprindo o cronograma, só indo com uma lacuna. Então você tem que ir, pô, você está vendo que não está te fazendo bem, você vai lá, você sai da aula, você não vai estar acompanhando e você começa a estudar aquele conteúdo por você próprio. Que para você entender esse seu processo. Isso é algo, inclusive, que eu estou fazendo até na faculdade, então está me ajudando bastante. E é algo que, assim, como estudante, eu fui aprendendo na tentativa e erro. Mas, enfim, sobre a questão do meu terceiro ano. Bom, lá nessa parte inicial, eu tinha que seguir um cronograma escolar. Não já ia começar o ano faltando na escola, né, direto. Então, eu acordava às 4h40, fazia um shake de whey lá, ia para academia. E na academia, treinava correndo. Na academia, eu ia para a escola da minha casa para academia, são acho que uns 10 minutos andando. E eu ia para academia, treinava, voltava e já trocava de roupa, inclusive no banheiro, e ia para a escola. Aí, no que eu ia para a escola, eu minha tia, né, professora também de lá, aí eu também dava uma engabeladazinha para poder sair mais cedo, para poder estudar em casa, né? Aí eu fui fazendo isso bastante durante esse ano. E nesse meu primeiro semestre foi basicamente isso. Eu fazia isso para sair da academia, ir para a escola e sair, eu tentava sair o máximo mais cedo. Aí quando eu chegava, por eu já estar no meu terceiro ano, eu já tenho uma bagagem boa de conteúdo, o que eu fazia? Eu fazia lista de questões. Todo dia eu tinha uma meta de questões para cumprir. 30 questões, o mínimo, na verdade, eram 40 questões. Só que tinha dias que eu fazia 30, 35, porque eu via que estava com rendimento muito alto, por exemplo. Estava fazendo uma lista de MDC.
das 40 questões que eu tinha separado, eu fiz as 30 e tinha citado 28 de 30, 29 de 30. E fazia sentido estar gastando mais tempo em MDC. Eu já aproveitava e fazia outras questões de outros conteúdos. Então, foi algo assim, nesse meu primeiro semestre de 2022, eu fui fazendo isso, focando mais em lista e correção de questões. Que é geralmente aquela parte mais introdutória dos conteúdos, né? Aquela basezinha. Então, era algo que eu já tinha mais uma familiaridade e para mim já servia bastante estar fazendo essas listas de questões. Aí, por exemplo, eu vi aqui, poxa, estou errando aqui um conceito básico de ácidos e bases, Bronsted e Lore. Aí, poxa, isso aqui é uma falha teórica. Eu tenho que dar uma olhada nisso. O que diz Bronsted sobre a teoria de ácido? Ah, Bronsted diz que a concentração, que um ácido é uma substância que doa H+. Aí eu já ia identificando isso na teoria e aplicando nos exercícios. É uma coisa assim que eu fiz no meu primeiro semestre que me ajudou bastante em linguagens. Eu fui entendendo como era o padrão das questões de linguagens. E eu fui vendo que, por exemplo, se você for ler lá do começo, ou você já começa lendo as alternativas da questão de linguagem, possa ser que você meio que saia confuso dela. Então você dá uma olhada lá no comando, você dá uma olhada do comando, você começa a analisar as alternativas, das alternativas você já cria um padrão de cobrança, por exemplo, esse item aqui está falando o mesmo que esse, e esse item aqui está se referindo a esse. Então você já vai ter uma malícia. Foi algo que eu fui construindo no meu terceiro ano, essa malícia com as questões. Claro, eu já Quem, tinha. quem viu o mapa da aprovação nos viu falar exatamente isso que o Pedro está dizendo aqui agora. Se você não viu o mapa, pesquisa no nosso canal que você vai encontrar. É massa, perfeito, cara. Isso aí é princípio de aprovado, né? Saber ler questão. Muito legal. Você tem que ter esse olhar, pô. Você já tá lá, já tem um tempo fazendo questão, você tem que construir a malícia, né? Você não vai entrar, o jogador não entra em campo sem mostrar um pouquinho de habilidade, né? Então você tem que Exatamente, ir exatamente. Perfeito. construindo. Tá, então isso aí foi o primeiro trimestre, muito foco nessa base, aprender a ler prova, aprender a lidar com prova, por isso muito importante, né? Fazer prova. Beleza. Então, vamos retomar. Você chegava às 6 horas da manhã na escola, saía um pouquinho mais cedo, mas no final da tarde já, né? Isso. 3, 4 da tarde, né? 3, 4 horas da tarde, 2h30, no máximo assim, 2 horas depois do almoço. Quando ia ter a primeira aula depois do almoço, eu já pegava o beco e ia para casa. Isso de segunda a sexta-feira nessa rotina. Segunda a sexta-feira. Chegava de Tá. noite, era café e ia estudar aquilo que era fraco. Por exemplo, eu via que estava fraco em, sei lá, colisões de física. Aí eu já separava a noite para estudar colisões. Aí era café para dentro, com sono, mas ia estudando. Aí foi nessa parte aí que eu vi que eu estava fazendo um erro no meu primeiro ano, no meu primeiro trimestre. Eu estava despriorizando o meu sono. Eu não estava dormindo bem. Eu estava acordando mal. Eu estava, além de estar treinando mal, estudando. Não estava estudando mal, porque o foco era o meu estudo, mas eu estava perdendo qualidade no que de otimização do estudo. E eu fui vendo que isso era algo que eu precisava corrigir urgente, porque senão iria me atrapalhar. E foi aí que eu falei com o João Vitor, que era meu mentor, e ele me orientou a fazer o seguinte: como eu tinha essa capacidade de sair, né, antes da escola, eu já levava a roupa da academia na bolsa. E a academia ficava, tipo, um quarteirão a academia, um quarteirão a escola. Tipo, era só andar que eu chegava na academia. Eu trocava de roupa na escola para ir para academia. E lá eu treinava na academia e voltava para casa já para estudar. Isso já de manhã, umas 12 horas, eu já estava em casa, já tinha tomado meu banho e já ia começar a fazer simulado. Nessa parte do ano, eu não comecei a fazer simulado muito cedo, tá? Eu fui como fazer simulado em junho e julho. Por quê? Porque eu via que não seria algo prático para mim estar fazendo simulado se eu poderia usar aquele tempo que seria útil para ganhar essa malícia a mais em questões. E foi isso que eu fui administrando assim esse meu início de ano. Ganhar essa malícia nas questões nesse primeiro trimestre, depois no outro, já dar uma olhada no simulado e ver como seria. E assim, algo que eu guardei muito para mim foi a questão das provas antigas do Enem. Eu não fiz as provas antigas no meu primeiro e segundo ano, ensino médio. Eu deixei exclusivamente no meu terceiro ano. Tanto as provas antigas, quanto os simulados da M, que, poxa, cara, se você está na plataforma da mentoria, você tem acesso a um simulado que é totalmente direcionado
para o seu estudo em si. Você tem uma ferramenta de cálculo de TRI. Você está no céu, pô. Se você é um estudante de vestibular. Se está estudando para vestibular, você está no céu. Você termina o simulado, você vê uma análise com base no TRI, que vai ser a teoria de resposta ao item, que vai ser no seu dia do vestibular. E você tem isso lá. Então, assim, os simulados da AM foi uma ferramenta que eu usei bastante nesse meu segundo, terceiro trimestre do ano de 2022. Eu usei bastante simulados da AM, por causa que tinha as resoluções em vídeo dos Vídeo. professores, e, cara, foi ali, nessas resoluções de vídeo, que eu ganhei muito conceito. Eu ganhei muito conceito, assim, nas questões. Por exemplo, a parte de química, que eu vi que estava fraco em reações orgânicas, eu acho que é Rodolfo, né, o professor de química. Pô, eu tava vendo a explicação do cara, já tava só botando meu caderno de erro, só. Tô vendo isso aqui, o que é uma desidrogenação, o que é uma hidrólise. Já ia botando lá no meu caderno de erros e já botando até algumas questões que eu via que era muito padrão repetitiva, eu já colocava esse modelo. E esse meu caderno de erros, todo dia, no final do estudo, todo dia, todo santo dia, eu dava uma revisitada nele. Eu sempre ia construindo isso. E foi tanto até que no dia do Enem, no segundo dia, eu tava com ele decorado já na minha cabeça. Apesar dele estar na minha bolsa, eu fechei o caderno e fui pensando assim, toda a sequência lógica dele, né? Então foi algo que me ajudou bastante, foi ter esse caderno de erros, justamente sendo construído ali lá pro segundo, terceiro trimestre e os demais meses do ano de 2022. Pedrão, você diria que essa prática de fazer simulado e corrigir os erros fez você entender coisas que você já tinha visto aula, já tinha feito lista, mas que, sabe, não tinha internalizado e foi praticando com questão, errando e corrigindo. Você fez, agora, tipo, fala sobre o quanto isso mudou no seu aprendizado, que é muito massa isso. É aí que tá o segredo, tá ligado? Fala mais dessa etapa. Bom, eu diria que essa etapa, assim, ela foi se construindo quando eu entendi, assim, que eu não sabia de muita coisa. Eu olhava e me via ignorante perante um conteúdo. Isso foi algo assim, algo que tipo testa a nossa humildade perante uma questão, claro, porque tipo a gente vê um conteúdo assim, a gente se acha num patamar que sei disso, sei daquilo, quando na verdade a gente vai ver que não sabe quase nada. Então, foi um exercício de humildade para mim. E ao mesmo tempo que era um exercício de humildade, era um direcionamento. Eu via o erro como o degrau da minha aprovação. Cada erro que era bem corrigido, cada lacuna que era bem trabalhada, que era lapidada, era justamente um passo a mais que eu dava rumo à minha preparação. Então, o foco direcional exclusivo no meu erro foi o que, de fato, assim, me fez ter essa virada de chave. É tanto até que, por exemplo, muitas pessoas se frustram muito quando recebem um resultado no simulado e veem, poxa, você teve 25 em natureza. Você tem 22, 21. Aí a pessoa vai lá, bota para chorar e fica toda deprimida, quando na verdade deveria ser o contrário. Você deveria agradecer que você está errando na natureza, porque você sabe onde você tem que corrigir. Você sabe quais tópicos você tem que usar para direcionar o seu estudo. Tu lembra? Então, assim, Tu lembra quanto foi teu resultado no primeiro simulado da M? Mais ou menos? rapaz, foi bem ruim, velho. Eu fui bem ruim assim na parte de... Teu áudio fechou, teu áudio. Voltou? Rapaz, eu acho que eu lembro. Eu não fiz nem acho que uns 30 questões na parte de natureza. Eu devo ter feito 20, 28, uma coisa assim. E foi, tipo, esses tópicos, especialmente a parte da M, que eu usei para me basear para estudar. Que eu fui vendo assim, tipo, lá tem um ranking, né, do simulado. Aí eu via lá o pessoal, poxa, 40 acertos, 41, fechando lá o top dos 3%. Aí não é possível. Aí eu já começava a ficar mais triste, já não queria, já achava que eu estava estudando errado, já via que já não via mais eu como aquele cara que quando saí da aula sabia das coisas, né? Então foi aí que eu fui me construindo assim, né, na M. E foi tipo entendendo isso que os meus resultados começaram a aumentar, né, nos simulados da M, que eu via lá que eu não, já não fazia parte lá do 106º colocado, já não era mais esse cara. Então já fui subindo na lista conforme eu ia corrigindo meus erros. E esse é um recado que eu dou, assim, para você que está, sei lá, está fazendo menos de 120 acertos, está fazendo menos de 110 acertos por simulado.
é para você entender que, cara, isso é uma coisa que você vai ter que construir. Eu não fiz o meu primeiro simulado e tirei 140, 160 acertos. Eu não fiz isso. E, inclusive, eu devo ter feito, acho que no meu primeiro simulado, da 180, né? Eu diria que eu acho que eu não fiz nem 100, sendo bem honesto. Eu não fiz nem 100 questões. Acho que eu fiz 98, 92 de 100. Então, cara, eu fiz quase 50 de 180. Fiz quase 50% da prova. Isso eu não passaria em canto nenhum. Mas é isso que é um simulado. Um simulado, ele serve para simular essa condição de prova e mostrar para você, escancarar para você assim, o que você está errando. Isso é a função de um simulado. E foi vendo isso, foi identificando meus erros, foi usando o simulado como uma ferramenta do que eu deveria estudar no decorrer da semana, que eu fui aumentando meus erros, meus acertos. Eu fazia, sei lá, 28, né, em matemática. Nessa semana que eu estava corrigindo meus erros, comecei a aumentar para 32. Fiz 35, daí foi para 40, daí foi para 42. E eu acho que o último simulado que eu fiz, antes de fazer o Enem, acho que foi o Enem 2000 não, foi o SAIS, né? Eu fiz todos os SAIS. Fiz o Somos também. Mas o último Enem que eu fiz, acho que foi o 2021 PPL. E foi nesse Enem eu fiz 41, foi 42 em matemática e fiz 40 em natureza. E no primeiro dia eu me lembro de ter fechado linguagens e feito 40 em ciências humanas. Então, cara, se eu tivesse feito essa prova, eu entrava até para, sei lá, NASA. Entendeu? É uma coisa assim. Então você tem que entender que é uma construção, os simulados. E você deve usar ele como um parâmetro, não como algo para inflar seu ego. Ah, fiz 40 questões de matemática, tô lá nos top, e isso vai me fazer passar no curso que eu almejo. Não, é E algo que você tem Pedrão, que usar como parâmetro. prova é feita para ser corrigida, então, né? Fala aí como é que era isso. Corrigia tudo que errava, né? Exato. A prova, eu vi as questões que eu acertava, rapaz, eu só marcava o chequezinho e ia para outra. Só fazia isso. Acertei a questão. Claro, por exemplo, se tem uma questão assim porque eu chutei, aí não. Se tem uma questão, aí eu vou dar uma olhada. Se tem uma questão, mas eu não entendi o conceito dela, aí eu vou dar uma olhada. Agora, por exemplo, acertei a questão, pulei. Já não olho mais. Agora eu vi que eu errei uma questão aqui por falta de atenção. Eu já olhava meu olhar para aquela questão e não só identificava que era falta de atenção, vou pular. Não. Eu refazia aquela questão, errei por falta de atenção. Eu coloco para fazer aquela questão no final da correção do meu simulado. Se não foi falta de atenção, então eu sei o mecanismo dela. No final da correção, deixa ela separada, questão tal, 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 bota ela lá no Google, sem um simulado, ia fazer. Se eu acertei, foi realmente falta de atenção. Aí eu ia fazendo isso. Aí, por exemplo, era uma falta de conteúdo, aí eu já marcava aquele conteúdo para estudar. Era uma questão de distrator, uma coisa assim, eu já anotava isso, já me policiava e já anotava no meu caderno de erros. Prova é feita, como você disse, para ser corrigida. Ela não é uma prova para você, sei lá, fiz 170 questões, botar ela na paredezinha e endeusar ela, emoldurar. Não, prova é para você corrigir. E é justamente isso. Essência. Amigo, eu quero escutar mais agora, até para quem está em casa, entender como foi essa diferença na sua preparação. Você estava lá, na escola, estudando muito, na internet, consumindo muito conteúdo, tipo, buscando dar o máximo de si, com muita disciplina, treinando, beleza. Mas onde é que entrou aí a ideia, ou a vontade, enfim, de ter um mentor? E como é que foi na rotina ter um mentor? Tipo, o que é que mudou para você? Fala mais sobre isso, porque é uma dúvida de muita gente. Né? Ah, precisa mesmo? Tipo, o que é que faz? Poxa, só passa se tiver mentor? Não, vamos escutar Pedro aí falar como é que foi a experiência dele. Eu acho que é muito bom escutar, né? Ver na prática. Fala aí pra galera. Bom, no começo, assim, quando eu cogitei, assim, pensar em ter um mentor de estudo, eu já olhava com um olhar mais já despretensioso. Eu já via, isso vai ser algo que eu vou usar, sei lá, uma vez ou outra, eu vou sair. Eu vi um mentor como isso. Aí Tu, depois, cara, foi aí, tu começou quando a ter mentor, inclusive? eu acho que foi, tipo assim, Amon, eu entrava em contato, respondia sempre com ele. Ele não foi meu mentor no meu terceiro ano, mas eu sempre, tipo, tirava algumas dúvidas com ele. Mas como eu posso estudar esse tópico melhor? Como eu fazia isso? Então, a Amon era sempre isso. Eu tava mandando mensagem, ele respondia. Aí, quando eu tive a mentoria com o João Vitor, foi aí que eu virei essa chave. Foi em que De mês? ver, Foi em que mês isso aí? rapaz, eu não lembro, não sei se foi em fevereiro.
a primeira mentoria. Comecinho do ano, né? Foi no comecinho do ano. Como é que você conheceu a Amy, inclusive? Conta aí pra gente. Então, eu conheci a Amy por Amon. Amon, ele fazia parte do time da Amy, não sei se ele faz mais. Aí eu conheci a mentoria por Amon. E quando eu entrei em contato com a plataforma, cara, eu vi ali que eu estava num lugar muito bom para me estudar. Porque tinha simulados, tinha a correção deles e tinha ainda por cima o diferencial que era a simulação do TRI, né? E, tipo, dava pra gente se basear num espelho de como seria mais ou menos o dia. E eu via que a plataforma era muito bem organizada na questão tipo, de orientar você com base nas questões. Por exemplo, tem o sistema QTQ, que eu sempre estava lá usando o sistema QTQ nos tópicos de estudo, por exemplo, geometria analítica. Pô, acho que eu fiz aquela lista de geometria analítica do QTQ umas 3 vezes, porque era algo que era uma pedra no meu pé, geometria analítica. E eu fiz aquela mesma lista umas 3 vezes, porque tinham questões ali que até hoje, se brincar, se você botar na minha frente, o bicho pega e eu não vou saber responder. Exato. Fiz aquela lista muito. Eu sofri ali naquela lista de geometria analítica e em algumas listas de QTQ. E eu usava esses sistemas da mentoria pelo direcionamento que eles oferecem assim na questão. Por exemplo, você coloca lá naquela... Tem até uma planilhazinha bem organizada, inclusive, que você coloca tipo seus erros, atenção, conteúdo. Você vai colocando lá todo isso. O seu padrão de correção, ele já está muito bem estruturado lá naquele drive. Drive não, naquele PDF que você está manipulando ali, resolvendo as questões. Então, algo assim é diferencial. E sobre a questão do mentor, assim, foi aí que eu vi que, de fato, eu tinha feito uma ótima escolha para o meu ano de vestibular. Porque a mentoria em si, o contato que você vai ter com o mentor, é aquela história. Vão ter coisas que você só vai falar para o seu mentor. Vão ter, por exemplo, alguns tópicos do estudo que a gente sabe que é um processo cansativo, que é um processo que vai lhe extrair bastante, você vai ficar cansado ao decorrer do ano, e você fala com o seu mentor e ele vai lhe orientando. E, inclusive, o JV Moraes, ele abordava a mentoria mais do que uma conversa em si, sabe? Era você ter um mentor com um amigo, eu diria. Você podia falar tópicos mais, por exemplo, sensíveis da preparação. Pô, não estou conseguindo aqui, estou meio fraco nisso. Não estou me sentindo bem, estou me sentindo fraco em relação aos demais. Vejo que os demais estão com acerto, estão com acertos mais altos que eu. E são tópicos que você vai falando com o seu mentor, que influenciam não só na sua questão de desempenho do estudo em si, como também na sua questão da sua vida pessoal, por exemplo. Ele é um suporte justamente para isso. Então, tipo, use seu mentor aí como um psicólogo aí que funciona também. Bicho, eu ia falar, você falou, eu ia trazer só esse ponto do emocional. Por Exato. quê, pessoal? O Pedrão falou um negócio aqui agora que eu sempre falo, já fico morrendo de medo da hora que a gente vai levar um processo. Tá? O mentor ele não é um psicólogo, tá? CRP não me processa, eu valorizo muito o profissional de psicologia. A gente, inclusive, tem vários parceiros aqui na EMA. Mas o mentor trabalha, sim, também, acolhendo emocionalmente o aluno, porque, cara, não tem como. Tipo, o JV, meu amigo, passou pela mesma labuta que você passou ano passado. JV entende na pele isso. Poder mentoria, tipo, esse começo de mês eu sempre separo para dar minhas mentorias. Cara, tipo, a cada chamada hoje, cada coisa que o aluno fala, eu faço, cara, desse jeito. E aí eu entendo a dor porque eu passei pela mesma dor. Então, assim, como há essa conexão muito forte, porque a gente passou por essa dor, não tem como, pô. Não tem como, é muito mais fácil. Do aluno, às vezes, como você falou, tem coisas que você só fala para o mentor. Porque o mentor passou pela mesma dor. E assim, como você agora no final entrou nesse ponto. A vida pessoal, cara, você fala muito da vida pessoal. Tipo, acaba que eu sei muita coisa da vida pessoal de todos os meus alunos que, tipo, sei lá, não tem nada a ver com o Enem, mas eu sei. Porque impacta de algum modo com a preparação dele, com o estudo dele. Então, no final do dia, no final do dia, o mentor é o melhor amigo que você ganha ali. Que vai ter uma visão 100% profissional, tipo, o que eu estou escutando aqui é aqui e pronto, tá? Porque o mentor não vai ter nem para quem falar, eu quero entregar resultado. Cara, eu falo muito isso. Você está pagando para alguém ter uma responsabilidade de fazer você entregar mais. Onde? Rapaz, depende do que é que você faz na sua vida. Eu tenho 100% de certeza que JV te ajudava a entregar mais até na academia, olhando o melhor horário para você, batendo um papo outro, dando um direcionamento outro sobre treino. Tipo, hoje eu falei uns 20 minutos sobre dieta com a minha mentorada.
Porque ela tá num gás grande para perder peso e para tipo, se desenvolver na musculação. Eu acho isso foda, entendeu? Então, assim, cara, mentor é pra vida. Mentor é pra vida. Assim, o impacto que você tem. Aí muito aluno faz, pô, eu vou entrar no plano com mentor. Vou pegar só o plano de simulado, de correção de monitoria de aula, um cursinho. Vou pegar só o cursinho da M, porque, sei lá, não quero gastar mais. Pô, às vezes você vai gastar, sei lá, R$ 100 a mais por mês. Não que R$ 100 não seja grana, é grana pra caramba. Mas, meu amigo, para o impacto que é ter um mentor, meu amigo, trabalha, arranja um trabalho aí, arranja R$ 100 e paga essa diferença, porque faz muito sentido, faz muito sentido. Aí então você passou o ano inteiro com o JV, né? Fala sobre isso aí pra galera. Isso, o JV me acompanhou desde o início de fevereiro até os últimos dias ali de preparação do Enem, que foi em novembro. Então, a gente teve essas conferências que eram realizadas todo mês, a gente tinha um horário de um dia específico para falar os meus tópicos que eu errei durante as minhas observações gerais de estudo durante esses meses que eu ia passando. E ao mesmo tempo que tinha esse horário reservado, eu tinha sempre o contato dele, estava sempre mandando mensagem. Sei lá, terminei uma lista de embriologia, de biologia. Já estava lá mandando mensagem do meu rendimento da lista, já estava lá falando sobre os tópicos do que eu achei, perguntando como era que eu iria estudar melhor aquele conteúdo. E é justamente isso, uma dica que eu dou para você é justamente extrair o melhor do seu mentor. Você tem que usar o mentor justamente para ter esse seu sangue no olho, cara. O mentor, ele tá ali para mostrar para você o processo, mas o processo vai depender única e exclusivamente de você. O mentor, ele é uma pedra angular que vai lhe direcionar nesse processo. Então, você tem que extrair dele o melhor possível. Você tem que usar ele em prol do seu bem. E isso foi algo que eu fui entendendo durante a mentoria e foi algo que assim foi essencial para minha preparação, não só para minha preparação, como também para minha vida em si, né, como construção pessoal e foi algo assim um diferencial. Cara, muito massa escutar, tipo, como tu falou, né? Quando eu vi essa questão do mentor, achei que eu fosse usar um mês ou outro mês, já iria parar. Aí na primeira mentoria você fez, Foi esse bem isso. negócio aqui é legal, é diferente ter um Nesse mentor. naipe. Fala mais aí disso. Foi bem isso, cara. Eu vi a mentoria, pô, eu tive a primeira sessão, da primeira sessão não, perdão, já tô confundindo com a questão do psicólogo, olha lá. Tive a primeira monitoria, já de rapaz, tem um negócio aqui que é muito top aqui para mim usar. Aí foi só passando mais mentoria e eu fui me identificando mais, gostando bastante e vi que não era só aquele negócio de eu ficar 3 meses e sair. Então, assim, foi um diferencial. Massa, massa demais, massa demais. Cara, assim, você que tá vendo aqui essa live, doutor, doutora, puxa, tira os principais insumos disso, tira os principais insights, leva para sua preparação. Eu acho que é algo que aqui fica muito claro para a gente é a capacidade de adaptação, mas principalmente de fazer o que tem que ser feito, né? E, cara, tipo, não medir muito esforço, porque certamente treinar não foi fácil ano passado. Conciliar essa rotina com o treino não foi nada fácil. Tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza que compensou. Tipo, todo o esforço. Assim como só foi possível porque tinha muito planejamento, né? Tinha muito planejamento, você tinha um controle do que você tinha que fazer, o seu mentor lhe ajudava muito com isso. Então, você que está vendo esse vídeo aqui agora, faça essa avaliação, essa análise, como a gente fala no sistema dos 5 A's, o primeiro A, analisar. Analise se você está fazendo algo realmente individualizado, equilibrando os seus pratos de uma maneira estratégica, ou se você está como o JV, ou como o Pedro até falou aqui, tipo, na manada ainda, e não virou a chave que você tem que sair da manada. Como o Pedro me falou no passado, né? O dia 1º de janeiro ali, eu falando pro meu primo que eu ia sair da manada, que o negócio ia arrochar, ia ser egoísta. Né? O ano de ser egoísta consigo com o Não, sou resultado. egoísta. Então, pô, o resultado tá aí. Será que compensou ter sido egoísta? Será que a galera da sua família gostou do seu egoísmo? Meu amigo, eu tenho certeza que sim. Inclusive, Pedrão, como é que foi, bicho? Você, diretamente de Coremas, saiu uma aprovação na USP. Acho que é a primeira, né? Conta da energia dessa fase. O churrasco de aprovação em Coremas já deve ser bom. Fala aí pra gente. Então, quando eu vi assim meu nome lá na lista, fui o primeiro, né, aprovado em medicina na USP lá da minha cidade. E quando eu vi o nome na lista da chamada, eu não acreditei, né? Eu não esbocei reação. Eu fiquei atualizando a página F5, F5, F5. Eu dei umas 10 vezes F5 e vendo lá, 15º da chamada. Aí foi aí que eu
peguei, acreditei, né? Mandei mensagem pro meu pai. Rapaz, saiu o resultado aqui da chamada da USP. Aí eu só fui tirar foto hein, e mandei. Aí eu mandei também para os mentores, mandei para João Vitor, aí mandei para Amon. Aí fui falando com o pessoal, até de fato caiu uma ficha assim, pô, eu acho que eu fui aprovado na USP. Aí foi até engraçado que um deles pegou e me respondeu o seguinte: rapaz, eu tava escovando os dentes, né? Enquanto mandava mensagem. Rapaz, tu tá escovando os dentes, que se eu fosse eu, tava saindo nu no meio da rua. Aí foi bem isso, tipo assim, eu não acreditei muito na questão da aprovação, nem teve o churrasco ainda, inclusive. O churrasco ainda não teve, mas é algo que a gente tá planejando já para acontecer. Vai ter, E vai ter. Sem pressa, sem pressa. E foi bem isso. Eu não acreditei até hoje, assim, quando eu piso assim na faculdade, quando eu vejo algumas aulas assim, eu ainda não acredito que eu tô lá, ainda acho que, rapaz, vai vir uma moça, será que vai vir uma moça da FUVEST ali e me, me tirar da sala de aula? É um negócio assim que eu ainda tô demorando, assim, construindo até acreditar que eu de fato tô aqui na USP. Cara, Algo assim. é, se, se você que tá vendo aqui essa live, esse conteúdo, nunca teve a oportunidade de ir a São Paulo, tente ir, né? Assim, é uma viagem que, cara, vale a pena você pô, fazer isso. Eu vou gastar um dinheiro para conhecer São Paulo. Porque, cara, tipo, é a maior cidade da América Latina, entendeu? Você tá no coração financeiro, produtivo. Eu adoro falar sobre isso, inclusive, Pedro. Não sei se você sabe, momento cultural aqui na live agora. Cara, você sabia que a cada 100 reais são coletados de impostos em São Paulo? Chuta aí, quanto volta para a cidade? Eu pergunto para o Estado, perdão. Por Eu estado, coloco isso porque, você imaginar, se 100 reais são coletados via impostos, né? Impostos, de um modo geral, deve voltar os mesmos 100 e aí, né, é usado pelo Estado. É o que a gente espera normalmente, né? Tende a ser isso. Cara, São Paulo, a cada 100 reais de impostos coletados no Estado, só fica com 9 reais disso. Tu acredita? 91 reais a cada 100 vão para caramba, Brasília e são distribuídos para os outros estados do país conseguirem, né, assim, ter verba. Ter verba. Bicho, você tá falando literalmente do coração do país, entendeu? Então, assim, é uma cidade grande, ai, que meu Deus do céu, deu aquele estresse, aquela velocidade. Bicho, tenha respeito. Tenha respeito, porque essa cidade mantém essa velocidade dessas pessoas, não é porque elas acham bonito, não. É porque elas estão lá, com sangue no olho para fazer o que o país, né, tende a ser, o que o país deveria ser. Porque eu acho que é algo que você deve ter sentido aí. Você já tinha ido a São Paulo antes ou foi a primeira vez? foi a primeira vez que eu vim para São Paulo, inclusive a primeira vez que eu saí do Nordeste foi agora que eu vim para cá. Que massa, cara. Conta aí, assim, o feeling de chegar e, pô, ver um negócio assim, pô, é muito prédio, é muita gente, né? Metrô. Como é que foi? Fala aí que é legal. Rapaz, aqui é uma. São Paulo não para, né? Então, se você sair na rua, sei lá, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, vai ter gente lá, vai ser o mesmo rojão, vai ter um monte de pessoas, aquele formigueiro danado. E vai estar ali, cara, é um fluxo de pessoas muito grande. E, tipo assim, tem a questão da violência também, assim, que a gente sempre bota na balança, não pode sair muito, aí fica sempre bitolado, especialmente a gente do interior. A gente tem essa visão de São Paulo, que é a cidade que nunca para, né? A cidade, a engrenagem está sempre girando aqui para mover o país e tem a questão da violência. Então, é uma coisa assim que priva um pouco, assim, tem esses olhares assim sobre São Paulo, mas cara, tirando isso, assim, você vê que tipo São Paulo tipo, uma grande diversidade cultural aqui, meu irmão, que você nem imagina. Tipo, eu sou um cara que gosta bastante da cultura japonesa, tipo anime e tal. Rapaz, eu saio aqui, eu vejo isso direto. É um negócio assim surreal. O contato que a gente tem com cultura, que a gente tem aqui com. Museu, né? É, Museu, teatro. Cara, teatro, pô, peça. Você já foi, você conheceu já o Teatro Municipal? tô doido pra conhecer, cara. Ainda não tive a oportunidade de ir lá no máximo. Tô doido pra ir. Não, vá. Não falta, não, bicho, assim, é uma coisa absurda. O Museu do Ipiranga, Pinacoteca, cara, assim, não dá para se contar, entendeu? É tanta coisa que você vai passar o ano inteiro tendo que fazer ainda para conhecer. E de fato, né, tem essa questão de segurança, mas até coloco aqui, né? Quem é de capital, Brasil afora, sabe. Capital é um negócio seguro, né? De um modo geral, você morava muito bem em Coreia, mas certamente é uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Interior é uma maravilha nesse sentido.
Você chega em qualquer capital, já é um negócio que você, né, já fica um pouco com medo de andar na rua à noite. Então, São Paulo compartilha disso, né? Compartilha isso, mas até com algumas vantagens em relação a tantas outras. Então, porra, muito massa, muito massa. E conta aí, como é que tá sendo, realmente, conhecer gente do país inteiro. Tem alguém de uma pessoa na sua turma também, da Paraíba, como é que tá isso aí? Da Paraíba tem um cabinho de Souza, só que eu fiquei na turma B, ele é da A. Da São duas Paraíba também turmas tem. por semestre aí? Então, a turma é uma, que é a 111, só que ela foi dividida em turma A e turma B. Quase são 170 pessoas. Aí essas pessoas, tipo, as aulas que a gente assiste de manhã, elas assistem à tarde e Caralho, faz esse são rodízio, né? cento e São, setenta por semestre na USP. são 170 pessoas. Só na Em turma de USP 111, Pinheiros, né? Só só na na sua USP Pinheiros. unidade. Isso. Aí tem a Caraca, bicho. Ribeirão Preto e tem a Bauru também. Caraca, Ribeirão Preto é interior, muita é, gente. é muita gente, pô. É muita gente. Que loucura. Poxa, eu tô impressionado. Impressionado. É, é tipo assim, a gente vai conhecendo algumas pessoas, por exemplo, na semana de recepção, conheci uns caminhos da A, aí eu não sabia que eles eram da A e nem eles sabiam que era da B. Aí a gente já ficou em turmas já separadas. Entendi. Acontece, acontece, acontece. Pô, massa, cara. Massa, massa, massa. Pessoal, assim, Pedrão tem uma história fantástica. Certamente vai ter muita coisa a ser escrita e vivida, né, aí ainda. Então, eu já digo para quem está aqui vendo esse conteúdo, segue o cara, se você não seguia, segue o cara, acompanha aí. Pô, tem muita inspiração para ser retirada e para alguns, né, para alguns poucos, terão a oportunidade de ser mentorados por ele quando ele tiver 100% aqui dentro da AM. Já está no processo ali, está nas primeiras etapas do treinamento de mentores, mas sem dúvida vai ser um cara que vai deslanchar aqui como mentor. Porque tem muito a ensinar, né? Como vocês viram aí, vocês que acompanharam o conteúdo. Pedrão, meu amigo, muito obrigado. Muito massa toda essa tua história, toda essa experiência. Você realmente está fazendo história, né? Assim, saiba que você vai ser muito falado na sua cidade como uma inspiração. Um cara que saiu daqui, tá lá em São Paulo. E, pô, é isso, bicho. Parabéns por isso. Né? Porque, sem dúvidas nenhuma, tudo isso vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Você vai viver coisas que, caraca, tipo, poucos viverão. Né? Isso é muito massa. Parabéns por isso, meu amigo. Parabéns. E siga firme, né? Muita paciência. Você já tem essa mentalidade muito bem treinada por João Vitor Moraes. Né? João Vitor Moraes já ensinou muita coisa nessa jornada. Ele é um cara fora da curva, fera mesmo. Sensacional. Então é isso, bicho. É isso. Bom caminho aí, boa jornada. Conto com aí para o que precisar. Sem dúvida, você sabe disso. E a gente espera poder contribuir muito ainda, com certeza, com certeza. Obrigadão por tudo aí, cara. De verdade. Obrigado, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na M, né? E é uma honra agradecer tudo que a M teve a me oferecer, não só como vestibulando, como também como pessoa, graças aos mentores e graças a todo o suporte que a equipe tem. E eu só tenho a agradecer por essa plataforma, e que não é só uma plataforma, e as pessoas que ela tem. Então, assim, eu conheci pessoas que foram fundamentais para a minha vida, que não só me envolveram no processo de estudo, como também me envolveram numa busca, assim, pela paz pessoal. Então, cara, eu só tenho a agradecer por todas as pessoas da M, por todas as pessoas que me envolveram, que se envolveram comigo durante o meu processo de estudo e eu só tenho a agradecer, cara. É surreal estar aqui hoje. Ao sei lá, no início do ano eu nunca imaginaria que eu estaria aqui, falando aqui numa live, uma coisa dessa. Então, cara, ainda está sendo muito novo para mim, eu só tenho a agradecer. E é isso, velho. Muito obrigado pela Massa, oportunidade. meu amigo. Massa, meu amigo. Para quem está em casa, pense que a sua jornada está sendo trilhada e pode chegar onde a desse cara chegou. E para você, Pedrão, só seguir o baile, meu amigo. Só seguir o baile. Muita paciência, muito pé no chão, muito pé no chão, muito pé no chão, que é natural. A vida acontece, né? A gente planta e a gente colhe. Então, sem pressa, sem pausa e sem pressa, como a gente fala muito aqui dentro da M. Vá com tudo. Inclusive, sexta-feira estão chegando aí. A gente vai marcar um treino, com certeza, meu amigo. Bora. Nem se preocupe, não marcar um treino. Vou tomar uma surra no supino, mas tudo bem, faz parte, acontece. É isso. Você vai me ensinar dessa vez. Viu? Pois, tamo junto, cara. É nóis. Valeu. Beleza. Valeu, cara. Tamo junto. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.